Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, é um prazer mais uma vez ter você aqui nas nossas aulas do nosso curso de informática para concursos, oferecido aí pela instituição Unisaraiva. Então, nosso layout aí está diferente, a nossa aula, por quê? Nessa aula e em algumas das próximas, a gente vai estar se atentando à resolução de questões. Por que é interessante a gente estar tendo essa abordagem? Bom, primeiramente porque resolver questões é uma das maneiras mais práticas da gente estar abordando outras áreas do conhecimento, porque, como a gente conversou no começo, a informática é um campo muito abrangente, ele é um campo muito vasto e claro que não dá para a gente abordar tudo aqui, afinal de contas existem diversas faculdades, diversos cursos superiores somente sobre informática e é quase impossível a gente estar abordando todos os conhecimentos da informática aqui. Então, claro que depois dessas questões o curso vai continuar, terá um módulo sobre o Windows, mais um módulo sobre o Linux, enfim, diversos módulos. A gente vai estar dando aqui só um tapa geral sobre algumas questões que a gente já abordou e algumas que a gente ainda vai abordar com mais profundidade. Então, vamos lá. Bom, a nossa primeira questão aqui na tela, ela fala o seguinte, o enunciado. A gente vai inicialmente ler ela com bastante calma, ler todas as opções e, por fim, a gente vai estar comentando uma a uma. Bom, com relação aos conceitos de informática, assinale a opção correta. A primeira opção, a memória ROM permite leitura e escrita de informações. Segundo, as impressoras jato de tinta são classificadas como unidades de entrada. Terceira, o pendrive é um tipo de memória de massa que permite que os dados sejam lidos, gravados e regravados. E quarta e derradeira última, a memória RAM permite apenas a leitura das informações. Então, pessoal, vamos refazer a leitura, só que dessa vez comentando elas de forma breve, letra por letra, opção por opção. Então, bom, inicialmente a gente precisa marcar a alternativa correta. Vou pegar aqui a canetinha para estar comentando com vocês. Então, primeira, a memória ROM permite leitura e escrita de informações. Então, a gente vai voltar lá para as aulas iniciais, quando a gente abordou aí um pouco sobre memórias. Existem alguns tipos de memória. A memória RAM, a memória ROM, a memória cache. E bom, cada uma delas se caracteriza por algumas particularidades. A memória RAM ela é uma memória volátil, ela permite leitura e escrita, mas em compensação não consegue salvar dados quando ela é desenergizada. A memória ROM, por sua vez, permite somente a leitura. A memória cache, isso aí a gente está só relembrando, ela é uma memória de acesso rápido, visando a otimização. Bom, essa letra está errada. Por quê? Bom, a memória ROM ela permite leitura, aqui está ok, mas entretanto ela não permite escrita. Como vocês se lembram, a maioria dos módulos da memória ROM são gravados pelo próprio fabricante. Por quê? Bom, a memória ROM ela trabalha mais com um sistema de instruções. Ela instrui a máquina a fazer determinadas atividades. E essa determinação ela não varia. Logo, não tem como a gente estar escrevendo, alterando essas instruções. Logo, a memória ROM permite leitura, correto. Entretanto, não permite escrita de informações. Então, vamos lá. Próximo. Letra B. As impressoras jato de tinta são classificadas como unidades de entrada. Isso aqui a gente tem que relembrar das aulas de periféricos. O que vem a ser um periférico? O periférico é tudo aquilo que está ao redor da sua CPU. É tudo aquilo que está agregando uma nova função, seja atribuindo algo que consiga enviar um dado para a CPU ou atribuindo alguma coisa que consiga receber dados da CPU. E isso são caracterizados como periféricos de entrada e periféricos de saída. No caso aqui no enunciado, ele utiliza a palavra unidades. Só que unidades e periféricos entendem-se como a mesma coisa. Então, vamos lá. Impressoras jato de tinta são classificadas como unidades de entrada. Ok. Bom, para ser um periférico de entrada, ele tem que mandar o dado de alguma forma.
A impressora não consegue mandar um dado. Na verdade, ela recebe um dado. Ela recebe a informação do que ela deve imprimir. Logo, ele não é caracterizado como um periférico de entrada, mas sim como um periférico de saída, o que acaba por invalidar essa sentença. Letra C. O pendrive é um tipo de memória de massa que permite que os dados sejam lidos, gravados e regravados. Ok, vamos analisá-la por partes. O pendrive é um tipo de memória de massa. Até aí, correto. O pendrive ele trabalha com uma memória que permite que você esteja armazenando dados macios nele. E ele permite que os dados sejam lidos, ok, gravados, ok, e regravados. Você pode estar lendo um arquivo no pendrive, você pode estar gravando um arquivo no pendrive, você pode estar gravando outros arquivos no pendrive. Então, essa alternativa está correta. Logo, a gente vai dar uma conferida aqui na última, na letra D, só para poder assegurar, validar a letra C e também para poder a gente relembrar alguns conceitos. Bom, alternativa D, a memória RAM permite apenas a leitura de informações. Então, remetendo ao mesmo dilema da alternativa A memória RAM ela não permite apenas a leitura das informações. Vocês se lembram qual é o tipo de memória que permite apenas a leitura? Muito bem, é a memória ROM. Logo, isso aqui está invalidando. Na verdade, essas alternativas A e D elas estão invertidas. O correto é que a memória RAM permite leitura e escrita de informações e a memória ROM permite apenas a leitura de informações. O que invalida essa sentença é essa palavra apenas. Logo, a gente pode concluir que a letra C é a alternativa correta. E o pendrive realmente é um tipo de memória de massa que permite que os dados sejam lidos, gravados e regravados. Ok? Bom, pessoal, essa foi aqui a nossa questão dessa aula. A gente espera que você esteja aí acompanhando as próximas aulas, porque haverão aí mais questões. Beleza?